Seja bem-vindo, meu amado ouvinte da Palavra de Deus. Você, minha irmã, meu irmão, eu sou o pastor Adriano Cunha. Estou aqui para trazer mais um estudo da Palavra de Deus em nosso canal Resistência da Verdade. Você que ainda não é inscrito, dá uma força, se inscreve aí, dá o joinha também para estar fortalecendo o canal e que ele possa ser divulgado para mais pessoas. Amém? Eu quero estar trazendo para vocês um assunto que tem há muito tocado meu coração, que é justamente o reino dos céus. Nós temos ouvido muitas mensagens sobre muitas coisas por aí, muitos temas variados, mas Jesus, ele pregou o reino dos céus, ele anunciou o reino dos céus. E nós vamos estar falando sobre o reino dos céus, vamos estar trazendo estudos falando sobre o reino dos céus. Eu quero trazer aqui em Mateus 6, versículo 25, até o versículo 34. Amém? Vamos estar lendo juntos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios se preocupam com essas coisas. E de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu mal. Querido, querida, nós vemos a preocupação de Jesus em anunciar o reino dos céus. Porque todas as outras mensagens, elas sucumbem diante do reino dos céus. Qual o maior assunto, qual o melhor assunto dentro da palavra de Deus? Como ser um cidadão do céu. Aquele que não assume as características de um cidadão do céu, como é que ele vai morar no céu? Se uma pessoa vive com os valores desse mundo, como é que ela vai morar no céu? Se a pessoa não muda a sua maneira de agir, de falar, de pensar, como é que ela vai morar no céu? Não tem como. Você, para morar no céu, você tem que ser transformado. Você tem que ser uma nova criatura. Você não pode estar ansioso, desesperado, né? As pessoas falam que a ansiedade, ela é o mal do século aí, mas você vê que ela já vem de muito tempo. Pessoas que se preocupam com aquilo que não é Deus. Como é que você vence a ansiedade? Tendo conhecimento de Deus. Lógico, claro, evidente, existe uma doença clínica, né, que já está na mente das pessoas aí, e a pessoa tem que fazer um trabalho com um médico, um profissional, para poder estar vencendo a ansiedade, né? Mas aqui nós falamos da ansiedade comum que está inserida em todos nós. Às vezes as pessoas se preocupam tanto em alcançar determinadas coisas materiais que não vão mudar em nada a sua vida. A pessoa tem um celular que custou R$ 1.000, que é um celular que custa R$ 5.000. E talvez aquele de R$ 1.000 atenda a sua necessidade, né? Se a pessoa for um profissional de mídia, se a pessoa for um repórter e precisa de um material que seja uma ferramenta de trabalho, ainda vai lá.
Mas talvez não seja esse o caso. Às vezes a pessoa tem um carro que está até lhe servindo, mas ela busca ter um outro que vai fazer o mesmo trabalho, que vai prestar a mesma assistência àquela pessoa, mas ele quer, de alguma maneira ali, ter aquele bem, às vezes se endivida e fica preso àquela roda viva ali do consumismo e não consegue ser feliz. Amém? Às vezes a pessoa busca alguma satisfação pessoal, quer ser isso, quer ser aquilo, quer ser aquilo outro. Isso tudo é muito bom. A pessoa tem que ter realmente uma profissão, tem que estudar, tem que buscar o seu amanhã, né? Tem que buscar ter uma segurança na sua vida, ser um profissional, mas sem deixar de entender que hoje mesmo poderão pedir a sua alma. Então, o que nós temos preparado e para quem será? Será que o mundo material é mais importante do que o porvir, o céu, as coisas espirituais? Ou será que nós estamos dando valor, muito valor, às coisas desse mundo e estamos esquecendo o mundo espiritual? A Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Esses dias eu parei e comecei a pensar que nós não temos buscado muito o reino dos céus e a sua justiça. Jesus disse que o evangelho do reino tem que ser pregado em todas as nações e aí virá o fim. E aí eu tenho pensado, será que de fato o evangelho do reino tem sido pregado em todas as nações? Tem sido anunciado o reino dos céus? Ou nós temos ouvido um evangelho meio estranho por aí afora? Pessoas querendo tomar o lugar de Deus. É tanto eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. O eu sou que eu conheço é Deus. Nós não somos Deus. Nós somos servos. A Bíblia diz e mostra com Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Ali havia uma confusão, ali eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero ser aquilo, eu quero sentar ali no reino de Deus, eu quero sentar lá, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Jesus simplesmente pega uma toalha, uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E ali, como é que o Senhor vai lavar o Pedro? Como é que você vai lavar meus pés? Se eu não lavar seus pés, eu não tenho parte contigo. Assim como estou fazendo, fazei vós também. Ministério cristão é toalha e bacia. É para servir. A pessoa não quer servir, ela tem que procurar uma outra religião, porque cristianismo é assim. É humildade, o menor, né, entre todos é o maior entre eles. O último é o primeiro. Nós temos que nos fazer como uma criança para poder entrar no reino dos céus. Infelizmente, irmão, muitas pessoas têm enganado a si mesmas aí. No final dos tempos, o Senhor vai falar assim, olha, aparta-te de mim, maldito, que eu não te conheço, porque a pessoa buscou autopromoção, buscou um monte de coisa, perdeu tempo com um monte de coisa e esqueceu de buscar o reino dos céus. Então, irmão, nós temos que estar ansiosos. Eu quero alcançar isso, eu quero fazer aquilo outro e tudo mais. Essas coisas são consequências da vida. É a mesma coisa que eu falo, os milagres ou as bênçãos são consequências da fé. Quando você tem fé, você busca a Deus, busca o reino dos céus, busca a sua justiça, essas coisas são acrescentadas na sua vida. Eu não tenho ouvido muitas pessoas falarem sobre o reino dos céus. O cidadão do céu, irmão, ele tem que ter amor, ele tem que ter misericórdia, ele tem que ter graça, ele tem que ter a compreensão de que ele é servo, ele não é senhor. Ele tem que ter a compreensão de que nós somos um dente na engrenagem e que nós fazemos parte de um todo. E que toda pessoa é importante. Paulo fala com muita propriedade sobre os membros do corpo, né? Que todos têm funções diferentes, mas nenhum dos membros é melhor do que o outro. E eu fico pensando, poxa, às vezes a gente não sabe a gente não pensa, né, no dedinho do pé. Mas dá uma topada com o seu dedinho do pé, irmão, para você ver que você lembra dele rapidinho. Vai lembrar rapidinho do seu dedinho do pé que vai doer de um montão. Não é verdade? Então, seja ansiedade em alcançar alguma coisa, né? No mundo eclesiástico, vamos dizer assim, a gente deveria buscar o reino dos céus em primeiro lugar e todas essas coisas. Todas as demais coisas lhe serão acrescentadas, se for para ser, se não for para ser, não é. Ou às vezes a pessoa está buscando uma coisa, uma posição no mundo secular aí e fica ansiosa, desesperada. Nós temos que fazer a coisa certa. Aquele que faz a coisa certa
As boas coisas de Deus vão ser acrescentadas na sua vida. Andar certo, andar reto, falar a verdade, fazer a coisa certa, né? Respeitar o seu irmão que está ao seu lado, respeitar as pessoas, ser uma pessoa em qual as pessoas vejam Cristo, né? Não ser uma pessoa irada, iracunda, complicada, não. Ser uma pessoa que as pessoas vejam Cristo nela. Porque já que nós somos cristãos, né? Semelhantes a Cristo, ou pequenos cristos, né? Depende da tradução, as pessoas têm que ver Cristo em nós. Então, quando Jesus fala, não andeis ansioso, é para que a gente não se preocupe com as coisas desse mundo. É para que nós não venhamos a nos preocupar com os padrões desse mundo. E nós comecemos a mudar a nossa mente para entender que nós temos que ser cidadãos do céu. Cidadão do céu é diferente do cidadão do mundo. Aquele que está muito agarrado a esse mundo, quando Jesus voltar, vai ficar agarrado desse mundo. Nós temos que nos prender às coisas espirituais. Os maiores tesouros que existem são tesouros imateriais, né? São tesouros imateriais. Então, o reino de Deus, irmão, ele é um reino maravilhoso. Jesus diz que eis que é chegado já o reino dos céus. E nós temos que viver esse reino do céu agora. Não adianta a gente achar que vai entrar no céu com os padrões do mundo, com a cabeça do mundo, com os valores do mundo, achando que nós somos alguma coisa, né? Achando que nós... Não, nós temos que buscar o reino dos céus e a sua justiça. E aí então as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? A Bíblia aqui no finalzinho ainda fala, olha, o homem pode acrescentar uma hora, né? Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu mal, né? E aqui ele fala que o homem não consegue acrescentar nada à sua vida. Às vezes você não consegue viver bem o hoje, porque está vivendo o amanhã. Aí chega amanhã, você quer viver o outro amanhã. Nós temos que viver bem o hoje. Nós temos que viver bem o agora. Nós temos que amar. Nós temos que nos respeitar. Nós temos que aproveitar as pessoas que estão ao nosso lado, nossos amigos, nossos parentes, né? As pessoas que nos amam, que nos rodeiam, e ter uma vida feliz. Eu também já estive muito tempo preocupado com o final da jornada. Irmãos, o final da jornada é consequente. Ele é uma consequência, ele vai acontecer, independente de qualquer coisa. Nós temos que viver bem o caminho. Nós temos que viver bem o meio do caminho. Nós temos que viver bem o nosso dia a dia. Viver bem vivida a nossa vida o tempo todo. E buscar fazer a vontade de Deus. Porque a gente não sabe, amanhã pode acontecer de a gente partir. A gente não sabe. A gente não tem como adivinhar. Então, irmãos, a gente tem que viver Cristo hoje. A gente tem que viver Cristo agora. A gente tem que viver Cristo nesse momento. E aprender que viver em Cristo é a única opção para aquele que quer ser cristão. Ver o mundo com os olhos de Cristo. Ter a mente de Cristo. Ter compreensão do Evangelho. Evangelho é anunciar boas obras. A anunciação das boas obras, né? Das boas novas, vamos dizer assim. Das boas obras, das boas novas. São boas notícias. Então, irmão, qual é essa boa notícia? Que Jesus veio ao mundo, deu a sua vida por nós, nos resgatou da maldição do pecado e nos abriu uma oportunidade para que hoje nós fôssemos salvos e fôssemos feitos filhos de Deus, através do seu sangue e do seu sacrifício. Ele cumpriu todos os protocolos da lei. Então ele cumpre a lei. Ele levanta o cálice e ele fala, esse é o cálice da nova aliança que é derramado por vós. Ali na cruz ele fala, está consumado. E naquele momento que ele dá o brado, racha-se o véu de cima para baixo ali, e o Espírito de Deus não estava mais no templo. Depois nós vamos entender que o Espírito de Deus está no crente, naquele que crê no Senhor. Depois nós vamos estar falando sobre isso, nós vamos estar falando sobre adorar a Deus em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador, ele adora a Deus em espírito e em verdade. Então, nosso próximo bate-papo vai ser sobre isso aí. Mas, trazendo para os irmãos, não fique ansioso.
com expectativa exagerada sobre nada. Viver o reino de Deus é buscar se encaixar na vontade de Deus, para poder ter uma vida frutífera diante do Senhor e depois estar morando no céu. Eu quero morar no céu, irmão. E você? Quer morar também? Palavra de Deus é o caminho. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a vida, porque o Senhor é a própria palavra, o verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se você não é inscrito, dá uma força, se inscreve aí e dá uma curtida aí também para poder o canal ter mais visibilidade. Deus te abençoe, em nome de Jesus.